Olá para você que nos acompanha aqui no nosso Lancecast. Hoje temos o prazer de receber o João da Farmácia, ele que é diretor da Vigilância Sanitária aqui de Itapema. Então seja muito bem-vindo, João. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, para a gente dar início a essa nossa conversa, né, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre o que é o trabalho da vigilância, como ele é realizado aqui em Itapema. Então, se você puder contar para a gente um pouquinho como que é realizado esse trabalho. Primeiramente, Jennifer, eu quero agradecer o convite do Lance. É muito importante essa entrevista, não vou dizer nem entrevista, mas um bate-papo, para a gente talvez até esclarecer algumas dúvidas da população em relação à ação da vigilância sanitária. Porque a gente tem acompanhado alguns comentários nas redes sociais, a cobrança, por que a vigilância não está trabalhando? Mas a vigilância trabalha demais, a demanda é muito grande. A cidade cresceu muito, desenvolveu muito rápido e o nosso quadro de colaboradores, de funcionários, de fiscais da vigilância permanece o mesmo que era há 10, 15 anos atrás. E isso só pode ser mudado através de concurso público, de leis, né? E é onde a gente está trabalhando para que seja mudado essa parte para que a gente consiga o Poder Executivo ter concurso público para que se contrate mais fiscais capacitados para atender a demanda da cidade. Perfeito. Nos últimos dias a gente viu um número significativo, né, de estabelecimentos sendo fechados, né? Então, esses locais que foram interditados foram através de denúncias ou através de uma fiscalização de rotina? Bom, toda a fiscalização hoje da vigilância é através de uma denúncia, de vários setores, tanto na área de alimentação, na área ambiental, na questão animal, tem questão, a gente abrange um pouquinho a parte da epidemiológica, né? Mas a principal hoje é a alimentação. Nós assumimos em março a vigilância sanitária e tinha uma demanda muito grande. E a gente vinha fazendo fiscalizações periódicas de acordo às denúncias. Mas aconteceu um fato que chamou a atenção nossa, da população e até a nível do Estado. Tudo ocorreu numa ocorrência policial. Aconteceu um fato ali na Estrada Geral do Sertão e foi chamada a Polícia Militar para uma questão de furto, né? E ao chegar no local ali, os policiais identificaram uma situação subhumana, né? Totalmente insalubre. Foi quando nos comunicou da vigilância e nós fomos até o local. Isso foi num domingo. E quando a equipe chegou lá no local, em seguida eu logo cheguei, que eu estava em viagem, quando recebi o comunicado, aí acelerei a minha volta para fazer parte dessa operação. O que nós vimos ali é algo assim que eu não consigo descrever. Totalmente insalubre. E era uma indústria de pão, uma indústria de gelo. E esse pão era distribuído aqui na cidade. Esse gelo era distribuído aqui na cidade. E teve uma repercussão muito grande. E através dessa repercussão começou a surgir mais denúncias. E foi onde a gente começou a aprofundar mais nas denúncias e onde houve mais interdições de deliveries, interdição de panificadora, de restaurante. Nós temos ainda um restaurante e um delivery que está sobre interdição, porque ainda eles não apresentaram todas as exigências que nós fizemos. Mas antes mesmo de acontecer esse fato dessa indústria de pão e de gelo, nós já havíamos interditado 2 restaurantes, havíamos interditado uma marmitaria e um delivery de sushi. Só que a gente não estava divulgando, porque até então não era um protocolo da vigilância sanitária. Mas depois daquele fato ocorrido, dessa indústria de pão, a gente começou a divulgar. Até porque, infelizmente, é uma ação que a gente não gostaria de fazer, de divulgar.
a qualidade de alguns bares, restaurantes, lanchonetes, deliveries da nossa cidade. Porque quando você vai a um bar, vai a um restaurante, vai a uma pizzaria, ou você pede uma comida através de um delivery, você acredita que você está comendo um alimento de qualidade. Porque se paga por aquele serviço. E não é o que nós temos encontrado. Não é o que a gente tem encontrado. E a gente, quando vai, eu quero deixar bem claro, gente, que quando a gente vai para uma fiscalização, a gente vai para atender uma demanda de uma denúncia, a gente não sai, os fiscais, a equipe não sai da vigilância, vamos lá fechar. A princípio é uma inspeção educativa. Ver se tem alguma coisa irregular e a gente faz as instruções para a pessoa se organizar, se regularizar, né? Questão de documento, estrutural, higienização, armazenamento dos alimentos. Mas quando a gente chega no local e se depara com aquela situação, é humanamente impossível você permitir que a pessoa continue trabalhando. Porque é um crime contra a saúde pública. Gente, é um crime contra a vida da pessoa. Um alimento contaminado, com uma bactéria, com um vírus. Não tem, assim, como a gente... Como é que eu vou te falar? Expressar o que a gente vê. Né? E até um senhor, quando ele recebeu a notícia do fiscal que seria interditado por um período até ele regularizar, ele nos procurou e pediu que se pudesse dar uns dias para ele, que ele ia arrumar, ele ia organizar. E eu fiz uma pergunta para ele, fico muito triste de estar nessa situação. Há quantos anos ele tinha um restaurante? Eu tenho um restaurante há 5 anos. Aí eu falei, em 5 anos o senhor não viu essa situação? O senhor quer arrumar agora? Infelizmente não tem. Aí a gente foi feita a interdição, o senhor vai regularizar, quando estiver pronto, aí nos chama, vai ser feita uma nova vistoria. Se estiver adequado, vai ser liberado para funcionar. Se não tiver, vai manter interditado. Essa é a ação da vigilância. Sim. E a gente, até é importante a gente enfatizar aqui também, né, que nas publicações em redes sociais, toda a população sempre fala, mas por que não divulgar o nome do lugar? Por que não divulgam mais uma notícia que sai sem o nome do estabelecimento? Mas é muito importante a gente enfatizar aqui de que tem lei, né? Existe uma lei de proteção, né? Como a pessoa, até uma pessoa que comete um crime, ela tem uma lei que protege ela para que ela não seja divulgada. Então, é a mesma coisa, nós não podemos divulgar o nome do estabelecimento. É feita a divulgação, é mostrado para a população em que situação estava o determinado estabelecimento, mas não podemos divulgar. E as pessoas acabam divulgando por si mesmas em redes sociais, porque passa ali e vê o estabelecimento fechado, tem a placa de interdição, e isso acaba saindo nos grupos de WhatsApp, das redes sociais, qual o estabelecimento. Mas nós, legalmente, não podemos divulgar. E existe algum trabalho de orientação com os comerciantes? Algum trabalho mesmo com eles de orientação, né, de como deve ser feitas as exigências antes de acontecer uma interdição, por exemplo? É o que eu te falei há pouco. A ida ao estabelecimento não é ir para interditar. Nós fazemos várias vistorias e nós temos feito, além das denúncias, a gente tem feito outras vistorias aleatórias em panificadoras, supermercados, conveniências, né? E a gente tem se surpreendido muito com o que a gente encontrou. Higiene, muito bem organizados, alimentos muito bem manuseados, em locais adequados, conservados na temperatura ideal.
tem algumas coisas que precisa ajustar, é feita uma notificação, é dado um prazo para a pessoa se organizar, fazer os ajustes que tem que ser feito, e ela continua trabalhando, porque ela está apta a trabalhar. Né? A gente não pode divulgar nome, mas tivemos denúncias de panificadora dentro de supermercado, que nós fomos fazer uma vistoria, e eu fiquei perplexo com o que eu vi. A tamanho assim, o cuidado deles com tudo, a higiene, tudo perfeito. Né? Tivemos em outra panificadora agora, na sexta-feira de manhã, né? Veio a denúncia e tal, vamos para lá. Chegamos lá também, fomos surpreendidos, e uma surpresa muito boa, que é o que a gente busca quando a gente sai para uma vistoria, a gente vai com o pensamento que vai estar ótimo. A decepção é grande quando você vê que, né, tivemos uma denúncia de uma panificadora no bairro Morretes. Pelo que nos chegou a denúncia, ali nós saímos preparados. Já fomos, puxa vida, a gente vai ter que interditar mais um. Mas quando chegamos lá, era uma denúncia invasiva, uma denúncia de... acho que a gente calculou que fosse um ex-funcionário. Porque quando chegamos lá, totalmente o contrário da denúncia. Teve que fazer algumas mudanças, ele vai ter que fazer algumas alterações. Mas é para o bem dele e para o bem dos produtos e das pessoas que convivem dentro da panificadora dele. É assim que a gente trabalha com orientação. A fiscalização ela é educativa. Só que quando você chega num local para fazer uma vistoria educativa e você vê que humanamente é impossível, é insalubre, não tem como, é complicado. E quais são as penalidades previstas para esses comércios e o que eles precisam fazer para voltar a funcionar também? Olha, eu acho que a maior penalidade é a interdição do seu estabelecimento. Essa, para mim, é a maior penalidade que tem. Você ter um restaurante, uma panificadora, uma lanchonete e está uma placa lá, interditado pela Vigilância Sanitária. Isso é a maior penalidade que tem. Mas aí o que acontece? Dentro do que é encontrado, é feito as exigências, tá? Que ela tem que ser feita. As alterações. A partir desse momento, o prazo é de quem está interditado. Nós não damos prazo. Se ele fizer em 5 dias, fizer em 10 dias, em 30 dias, quando está pronto, aí eles, através de um DOC, faz o comunicado e a gente vai fazer a vistoria de desinterdição. Chegando lá, está tudo de acordo como é a demanda, tudo que necessita para que tenha o funcionamento perfeito, tudo regularizado, ele é feito um auto, ele está desinterditado, ele vai poder funcionar. Se não está, aí é dado mais prazo. Agora, quando a gente vai fazer uma fiscalização, a equipe vai até o local, encontra algumas irregularidades, e essas irregularidades elas são passivas de ajuste, é dado um prazo, 10 dias, 15 dias, de acordo com a necessidade, 30 dias. Naquele período, quando finalizar o prazo dado, a equipe volta para fiscalizar. Se ele não fez o que foi solicitado, e ele não apresentar, através de documento, que ele já está dando início às mudanças, aí ele vai sofrer uma penalidade, que é uma multa. Aí vai recorrer mais um prazo, pode correr mais a segunda multa até a interdição do estabelecimento. E hoje você me falou, né, que vocês vão fazer uma reunião às 14 horas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vai ser discutido, quem vai estar presente. Essa reunião, ela veio através de nós do Poder Executivo, junto com a Secretaria da Saúde, com o secretário Fafá, Secretaria de Turismo, FACE, Segurança Pública, Código de Postura, Planejamento. Nós tivemos uma reunião e a gente achou proveniente e necessário
marcar essa reunião e convocar os proprietários de restaurantes, bares, panificadora, que trabalha com segmento de alimentação. Para a gente esclarecer qual é a intenção, o porquê essas vistorias. Porque a partir dessa reunião de hoje, que a gente vai ter com os empresários, e a gente vai dizer o que a gente busca, que não é só dentro do restaurante, é fora também. Tem a questão do armazenamento do subproduto, do lixo. E o lixo de restaurante, ele é um lixo complicado, ele azeda, ele estraga e traz um odor forte. E tem restaurantes aí que eles não têm espaço para manter o resíduo deles no lixo deles e acaba utilizando o espaço público para isso. Então tudo isso aí vai ser discutido hoje. E a partir daí vai ser criado um dia na semana, nós vamos determinar depois dessa reunião, qual será o dia e a partir de que dia que vai ser feito a operação Pente Fino, de todos os setores. Aí a gente vai criar uma estratégia, por exemplo, vamos primeiro iniciar na Orla da Praia. Todos os restaurantes da Orla da Praia, conveniência, lanchonete, bares serão vistoriados. É uma vistoria educativa. Porém, se o local não nos oferecer segurança e qualidade que fere a saúde pública, será interditado também, para que se regularize. Mas a intenção é essa daqui, fazer com que nós, itapemenses, moradores de Itapema, o turista que vem para Itapema, ele tenha certeza que quando ele entrar num restaurante, num supermercado, numa panificadora, ou ligar para um delivery, ele está pedindo comida de qualidade, alimento de boa procedência. É isso que nós queremos. Esse é o projeto do prefeito. O prefeito quer que essas coisas aconteçam e a gente está trabalhando para que isso venha ter um respaldo. Hoje, às vezes as pessoas, mas vocês estão sendo muito rigorosos. Mas não é. Chega um momento que você tem que passar a régua. Se não tomar essa atitude, nunca vai se organizar. E aí a Secretaria de Saúde, através do secretário Fafá e as demais secretarias, está tudo enganjado nesse trabalho para fazer as coisas funcionar com qualidade. A cidade hoje tem o 2º metro quadrado mais valorizado do país, então nós temos que oferecer comidas de qualidade para as pessoas, tanto para nós que estamos de Itapema, mas para quem não visita a cidade. Temos que ter essa garantia, segurança, qualidade de alimentação, lazer e tem que ser com qualidade. Ótimo. Então, seu João, muito obrigada pela tua presença mais uma vez, pelos esclarecimentos, né? Esse é um assunto muito importante para a população, né? Para ter todo cuidado é pouco, então muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Eu agradeço o convite e quero deixar claro que a vigilância sanitária está à disposição. A nossa equipe está lá em tempo quase que integral, porque nós temos um sobreaviso, né, fora do horário, à disposição da população. E o que puder contar com a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. E para você que nos acompanha, continue muito bem informado, acompanhe nas nossas redes sociais e acesse os nossos sites www.lanceitapema.com.br e lanceportobelo.com.br.